Alô, irmãos, vamos continuar, né? Certo? Então, nós vimos lá no capítulo 5, 6 e 7, né? De Mateus, as primeiras palavras, o primeiro encontro do Senhor Jesus com as pessoas, né? Falando sobre a sua missão, né? Aí, quando a gente chega lá no capítulo 16 de Mateus, nós vamos ver o Senhor Jesus criando a sua congregação, não é isso? Criou a sua igreja, né? Ensinou, né? Chamou os apóstolos, chamou os discípulos, né? E instruiu a todos eles acerca da sua missão, certo? E aí veio exatamente os outros acontecimentos, né? Que em resumo a gente vai falar o quê? Vai falar na última Páscoa, né? Que eles celebraram na lei de Moisés, e naquela mesma noite ele mudou exatamente a ordenança, né? Decretou o final da lei e o início do novo concerto que ele disse que estava assinando, né? Para todos nós, principalmente para a igreja, para toda a humanidade, principalmente para a igreja. E aí em seguida ele é crucificado, né, morto, ressuscitado, não é isso? Deu as últimas instruções aos discípulos e subiu aos céus, dando exatamente a missão para os seus apóstolos, para a sua igreja, né? Para que exatamente a igreja, os apóstolos e a igreja, né, fossem para o mundo para ensinar a todas as nações as regras do concerto, né? É isso? Ensinar a doutrina, ensinar exatamente o caminho da salvação, o caminho da redenção das nossas iniquidades. É isso? Então, irmão, nós vimos aí a primeira vez que ele falou, né, ao público. Vimos a última vez que ele falou para os apóstolos, que foi no dia da sua ascensão, que os apóstolos até falaram, e aí, quando é que vai ser a restauração? Então, essa restauração, né, eles estavam querendo dizer exatamente o milênio, né? Quando é que vai ser a restauração? Porque os profetas, eles estavam todo o tempo falando de restauração, né? Então, ali eles falam da restauração do milênio, falam da restauração, né, da eternidade, é isso? Fala das outras restaurações que existiram em Israel, né? Na época de alguns reinados, né? Como, por exemplo, o rei Josias, né? Que houve a restauração, né? Depois a restauração, quando vieram da Babilônia, com a construção do chamado Segundo Templo, com Neemias, com Esdras, né? E todos esses acontecimentos que nós conhecemos nas Escrituras. Então aí é o seguinte, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver aqui a última vez que o Senhor Jesus falou para a sua igreja, né? Quando foi que o Senhor Jesus falou para a sua igreja a última vez? Foi exatamente quando ele apareceu ao apóstolo João, né? Que relatou esse aparecimento no livro do Apocalipse, né? Que domingo passado a gente viu aqui, né? A primeira carta que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse para as igrejas, né? E a primeira carta foi exatamente a carta à igreja de Éfeso, não é isso? Que nós lemos, vamos ler de novo aqui. E o que tem de importante nessas cartas? Então ele está escrevendo umas cartas para quem? Para o ministério e para a igreja, né? Para o ministério para que ele corrija o que tem de errado na igreja. E para a igreja, ele faz a mesma coisa, faz a correção, e enfim, ele diz o que está certo e o que está errado, certo? Ele elogia
algumas coisas que estão sendo feitas, que foram feitas, mas ele está dizendo que as obras não estão perfeitas para a maioria das igrejas, né? Tem apenas uma igreja que não tem correção, que é a igreja de Filadélfia. Não é isso? Mas em todas essas igrejas, ele fala no vencedor. Não é isso? Aquele que vencer, ele vai ser premiado com isso. Então, esse vencedor é o quê? Quem são esses vencedores? São exatamente as virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a colocam em prática, certo? Então, vamos ler aqui essas cartas, né, com bastante atenção, para a gente exatamente se lembrar, né, das coisas que nós já conhecemos, né? Vamos só apenas nos lembrar. Então, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, está escrito o que? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, as 7 estrelas aqui representam, né, os anjos das igrejas, que é um ministério, né? E os castiçais representam a igreja. Então ele está dizendo que ele anda no meio dos castiçais de ouro. Ou seja, o Senhor Jesus, ele anda no meio das igrejas, né? Conforme ele disse, né? Onde estiver 2 ou 3, né, falando em meu nome, lá estarei eu. Aí continuando no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua ciência, tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, né? Então ele está fazendo um elogio, não é isso? A igreja e ao ministério, dizendo que ele sabe, né? Ele está no meio, né? Então ele sabe as obras, sabe o trabalho, sabe a paciência, sabe que você não pode sofrer os maus, né? Sabe que você colocou à prova os falsos apóstolos, né? Aqueles que já estavam, que estão, né, nas igrejas, no meio das igrejas, querendo perverter o evangelho, né? E tu os achaste mentirosos. Por quê? Porque eles estavam pervertendo o evangelho. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então está aí, né, elogiando, né, aqueles que estão perseverando exatamente na obediência à palavra. Aí no versículo 4 ele diz, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então isso aqui ele está fazendo o quê? Ele está corrigindo, né, alguma coisa que está acontecendo nessa igreja. Primeira caridade, eu entendo aqui que são as primeiras obras, né? Ou a primeira caridade seria o quê? É o batismo, né? São os rudimentos da palavra, eu entrar pelos rudimentos da palavra e, logicamente, anunciar o verdadeiro evangelho para aqueles que nos são caros, para aquelas pessoas com quem nós encontramos. Quer dizer, o primeiro amor que eu posso ter por uma pessoa é exatamente dizer a ela, né, que existe um evangelho verdadeiro e que o evangelho pervertido ele está exatamente difundido na terra, enganando exatamente as pessoas. Não é isso? Então nós vamos em frente. Aí ele diz, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti, né? E tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Então essas correções são basicamente para as virgens loucas, né, que tem em cada igreja. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E aí ele vem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
dali é comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, vencer aqui, ao que vencer, quem é que vai vencer? São as virgens prudentes, não é isso? As virgens prudentes é que vão vencer, vão ser arrebatadas, e essa primeira promessa aqui é que ele vai dar a elas de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do nosso Deus. Amém? Vamos parar por aqui, já são 10 minutos, né? Daqui a pouco eu volto de novo.